E aí, curtiu a vinheta especial de apresentação das Olimpíadas na Globo? Com certeza você conhece algum desenho com esse estilo. Mas faz ideia do tamanho que o universo dos animes tem na cultura e na economia do Japão? O repórter Pedro Bassan vai mostrar pra gente direto de Tóquio porque os animes são uma obsessão japonesa e conquistaram o mundo. Na bandeira, o sol nascendo e brilhando revela um país com vocação para desenho e movimento. Esse outro símbolo do Japão também é colorido e se movimenta mais rápido ainda. Na estação de Tóquio, entre um trem-bala e outro, só o que faz parar os passageiros apressados é a força dos super-heróis. E agora vamos conhecer pessoalmente o Ultraman. 55 anos e inteiraço. Hoje ele é pai de milhões de Ultramanzinhos. E além de combater monstros pelas ruas de Tóquio, nas horas vagas, o super-herói vende super aparelhos de barbear com a carinha dele gravada. A loja do Ultraman é apenas uma das 26 que existem na chamada Rua dos Personagens. A céu aberto, o perigo de se envolver numa guerra espacial permanece. Enquanto os japoneses se comportam como se fosse a coisa mais normal do mundo encontrar um robô gigante se transformando em unicórnio ali na esquina. O policial Kanchiki Ryotsu sabe que manda no pedaço. Ele é o personagem principal do anime Kochikame. O bairro em que ele trabalha no desenho prestou essa homenagem na vida real. Mais conhecido no Brasil é Oliver Tsubasa. O capitão da seleção japonesa também virou estátua em frente à escola onde estudava. Nem parece que ele nunca existiu de verdade. O personagem do desenho representa a força dos que carregam o sonho na ponta da chuteira ou na ponta do lápis. O desenho tradicional japonês fascinou Ângelo quando ele ainda morava no Brasil. Aos 13 anos eu vi Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma série de desenho que marcou muito o pessoal da minha geração, e fiquei impressionado assim como ela era bem feita e pelo conteúdo cultural dela, que era muito profundo. Eu falei, poxa, eu gosto de desenhar, eu quero fazer histórias assim. 25 anos depois, sonho realizado. Ele se mudou para Tóquio, fez faculdade e hoje é um dos pouquíssimos brasileiros aceitos pelo público no Japão. As diferenças vão muito além do idioma. Pra gente é muito comum, por exemplo, pelo menos no pré-pandemia, dar um abraço e tudo mais, né? Para um japonês, dar um abraço tem outro significado. Um caminho longo e difícil que Ângelo percorreu com a paciência de um monge. Já um outro artista escolheu uma estrada um pouquinho mais barulhenta. Esse aí cantando em japonês é o brasileiro Ricardo Cruz. Olha o autógrafo dele ali na parede, ao lado da bandeirinha do Brasil. Ele ficou famoso no Japão cantando músicas da trilha sonora dos animes, chamadas de Anisongs. Um braço forte hoje em dia, mais do que nunca, da indústria fonográfica japonesa mesmo, né? É um meio que atrai milhões de pessoas, que são shows lotados, às vezes em estágio, de trilha sonora de anime. O Ricardo é o compositor dessa música. É a abertura mundial do anime One Punch Man. Quem está cantando é uma das lendas das trilhas sonoras. Hironobu Kageyama, o tio elétrico dos animes. Ele gravou aberturas muito famosas, como Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Ele diz que está com saudades do Ricardo Cruz, que ficou no Brasil, separado da banda desde o início da pandemia. O coronavírus atrapalhou, mas nem ele freou o crescimento da indústria do anime. No ano passado, todos os personagens japoneses somados faturaram o equivalente a 122 bilhões de reais. A animação japonesa tem animado, acima de tudo, os investidores, com um crescimento de 62% nos últimos 6 anos. A mão de obra é cada vez mais qualificada.
a Universidade Politécnica de Tóquio criou um curso só para formar animadores. Mas a diretora explica, existem muitos pontos em comum com o mangá, a história em quadrinhos tradicional japonesa. Por exemplo, os olhos grandes dos personagens e a emoção sempre visível, até na gotinha de suor. Qual é o fascínio dessa indústria? O brasileiro Masayoshi Ninomiya acha que pode estar num talento especial do Japão. Ele certamente tem um zelo quase religioso sobre desenhar. A gente sabe apreciar essa junção, né, entre uma boa história e uma excelente arte. Essa loja, com mais de 20 milhões de itens ligados a anime e mangá, também tem uma explicação. Para entrar na loja é preciso primeiro abaixar e passar por essa espécie de portal que reproduz a frente de um templo. E isso não é nenhuma brincadeira, pelo contrário, é muito sério. A ideia é que para chegar até aqui, antes é preciso purificar o coração e voltar a ser criança, para aproveitar de verdade o mundo mágico do anime. Lado a lado com os super-heróis, aqui o gesto de maior coragem e força é encolher. É não ter vergonha de ler uma história, de se encantar com objetos úteis ou inúteis. Se Tóquio é um gigantesco cenário de desenho animado, que tal brincar dentro dele? Então tá combinado. Todo dia, todo mundo vai ser criança por 15 minutos. Até as crianças sabem que o mundo vai ser muito melhor.